Gostaria aqui de convidar e chamar o reverendo Augusto Nicodemos para a primeira plenária. Deus abençoe a todos e desfrute desses dias. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer o convite para participar desse encontro, na certeza de que iniciativas desse tipo fazem muito bem à igreja. Preciso de tempo para estudar um pouco, ter comunhão com os irmãos, aprender coisas novas, descobrir áreas onde nós precisamos mudar. Enfim, para mim sempre é um privilégio participar de eventos dessa natureza. Também voltar a Santa Rita do Sapucaí. Já estive aqui algumas vezes, mas sempre com os nossos irmãos presbiterianos. Já estive no Inatel uma vez para um evento, culto em ação de graças, e retorno com alegria à cidade também, orando para que Deus os abençoe e testemunhe vocês aqui nessa cidade. Queridos, o tema da minha primeira sessão, minha primeira palavra, é sobre um dos lemas da Reforma, que é menos conhecido do que os 5 famosos slogans, da Reforma, os 5 solas. É um que ficou conhecido como Igreja Reformada sempre se reformando. Então eu quero falar a respeito dessa característica do pensamento reformado, que é o conceito de que a igreja sempre deve se reformar. Reforma para nós não é um evento histórico somente, que aconteceu aqui nos anos passados, mas é a expressão de um princípio que está na igreja desde o seu nascimento, ou seja, a necessidade de que ela sempre esteja se reformando à luz da palavra de Deus. Eu quero basear o que vou dizer no Salmo 85. Queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus nesse salmo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Salmo 85, salmo do filho de Corá, ou de Coré. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encumpriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus nos conduza no estudo da sua palavra e nas reflexões que nós iremos fazer. Senhor, tu és o dono da igreja, e é por tua causa e por tua vontade que ela não pereceu até o dia de hoje. E damos graças porque o Senhor a renova, o Senhor a transforma, o Senhor a mantém, e através do teu propósito ela persevera aqui nesse mundo. Nós pedimos, nosso Deus, que nos dês entendimento desse ponto tão importante, não somente para as nossas vidas como filhos, Deus, mas para a compreensão da história e daquilo que o Senhor está fazendo nela, na época em que nós vivemos. Obrigado, Senhor, por esse evento, obrigado pela Assembleia de Deus Monte Sião, obrigado, Senhor, todos os irmãos que estão participando aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, se a nossa interpretação está correta, foi escrito depois do cativeiro babilônico, quando a nação de Israel voltou para a terra prometida. Nós conhecemos a história, ela está narrada nos livros de Esdras, Neemias, e também dos 3 profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Havia uma expectativa muito grande de que no retorno do povo de Deus para a terra prometida, Deus cumprisse as promessas feitas através de Isaías, Ezequiel e outros profetas, que era a restauração gloriosa da nação de Israel, que incluía um templo reconstruído com glória, o restabelecimento da ordem sacerdotal, a conquista ou a reposse da terra e o domínio sobre as nações, enfim, o reino messiânico. Se esperava isso. Acontece que depois do retorno as coisas não andaram como era esperado.
O templo estava sendo reconstruído com muita dificuldade. Os inimigos continuavam à porta da nação de Israel, especialmente os samaritanos, que ofereciam grande dificuldade para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo também. Os moabitas e amonitas, que também ofereciam bastante resistência ao trabalho de reconstrução. O povo estava meio que desanimado e desencorajado com essas questões, indagando onde estariam as grandes promessas que Deus havia feito através dos profetas. É quando Deus levanta Ageu, é quando Deus levanta o profeta Malaquias e quando Deus levanta também o profeta Zacarias para falar ao povo nesse período. Esse salmo que eu li para vocês, ele é provavelmente dessa época também. Aqui nos versos iniciais, do verso 1 até o verso 3, a gente vê os salmistas, os filhos de Corá, eles eram levitas, eram compositores, serviam a Deus no templo. Eles reconhecem que Deus havia sido bom com o povo, trazendo o povo de volta do cativeiro para a terra prometida. No verso 1, Senhor, o Senhor favoreceu a sua terra, ou seja, a tua terra, a terra prometida, que o Senhor nos deu, ela agora está favorecida, porque nós, o teu povo, estamos de volta para ela. Tu restauraste a prosperidade de Jacó. Jacó aqui significa a nação de Israel. A prosperidade foi restaurada no sentido de que eles eram cativos durante 70 anos e agora era um povo que voltava com liberdade relativa, mas com liberdade para a terra prometida. No verso 2, tu perdoaste a iniquidade do teu povo, ou seja, Deus havia castigado o povo pela idolatria, mandando os assírios, depois os babilônios, que os levaram cativos para a Mesopotâmia, mas agora Deus os havia perdoado e o castigo havia sido retirado, e eles estavam de volta. Encobriste os pecados todos. Ainda o verso 3, a tua indignação reprimiste-a toda. O Senhor estava indignado conosco, Deus, a ponto de nos mandar em cativeiro, nos tirar da terra prometida, mas agora o Senhor já reprimiu a sua indignação, e do furor da tua ira te desviaste. O Senhor ficou irado conosco, a tua ira se acendeu contra nós, o Senhor nos rejeitou, nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, mas agora nós estamos de volta à nossa terra, ao nosso lar, à nossa casa, e podemos recomeçar. Isso nós reconhecemos. Então o salmo começa com o reconhecimento do favor de Deus, mas no verso 4 eles começam a pedir a Deus que Deus termine a obra. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Não é interessante isso? Porque no verso 3 ele diz, o Senhor já se desviou da sua ira, mas no verso 4 ele diz, retira de sobre nós a sua ira. Então, tinha tirado ou não? O ponto é que eles sentiam que Deus não estava mais irado contra eles, mas por algum motivo a coisa não estava prosperando, não estava andando, o templo se arrastava na sua construção, os cultos eram monótonos, eram ritualistas, o povo estava desanimado, era como se Deus ainda tivesse indignado com o povo. A pergunta do verso 5, estarás para sempre irado contra nós? A gente sabe que o Senhor nos perdoou, mas a gente fica meio sentindo que o Senhor ainda está com raiva de nós, porque não está deslanchando, a obra não está indo. Será que o Senhor sempre, nunca vai nos perdoar daquilo que nós fizemos? Tu prolongarás a tua ira por todas as gerações, não somente a nossa geração que veio do cativeiro, mas os nossos filhos também vão sofrer a tua ira. E aí eles fazem uma oração, uma pergunta, que na verdade é uma oração, no verso 6, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Aqui nesse pedido nós encontramos alguns pontos. O primeiro deles é que os filhos de Corá entenderam que o que eles estavam precisando era de vida espiritual. Qual era o problema do povo? Por que que a obra não estava indo em frente? Faltava vida espiritual. E somente um ato de Deus, uma ação de Deus poderia levantar o povo outra vez. Deus é quem poderia vivificar o povo, avivar o povo. Aqui está uma legítima oração por avivamento. Eles queriam um avivamento. Eles entenderam que o problema era esse, precisava de vida espiritual. Segundo, eles se dirigem a Deus para pedir isso, porque eles sabem que eles não podem produzir um avivamento. Ninguém pode produzir um avivamento. Avivamento é obra de Deus. Por
Por isso que eles se dirigem a Deus e perguntam: não tornarás a nos vivificar? Porque eles sabem que é Deus quem faz isso. Nós podemos organizar eventos, fazer campanha, jejuar, orar, mas a gente não pode fazer descer fogo do céu. É Deus quem faz isso. Por isso a oração e a súplica é dirigida a Ele, porque avivamento é obra de Deus. Segundo, a terceira coisa, note aqui, é que eles estão pedindo um avivamento no povo de Deus. Eles não estão dizendo assim: Senhor, não vivificarás os samaritanos, porque eles estão dificultando a nossa vida. Mas o problema nunca é o samaritano, o problema nunca é o moabita, o problema nunca é o amonita, o problema sempre foi a igreja. O mundo é o que é, sempre foi e sempre será hostil à igreja, inimigo da igreja. A gente já sabe o que vem do mundo. Então quem que tem que mudar é o povo de Deus. Avivamento, ele vem primeiro para o povo de Deus. É ali que começa, na igreja, no meio do povo. Não tornarás a vivificar-nos. A quarta coisa que a gente aprende aqui é que os filhos de Corá, eles não estão pedindo alguma coisa nova. Eles estão dizendo: não tornarás a vivificar-nos. Eles conheciam a história da nação de Israel. Eles sabiam que no passado houve momentos em que o povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor, que o povo de Deus se deformou espiritualmente falando, adoraram outros deuses, se curvaram diante dos Baalins, praticaram feitiçaria e bruxaria, se tornaram adúlteros e impuros, fizeram festivais aos deuses pagãos, sacrificaram seus filhos a esses deuses, quebraram a lei de Moisés. A história de Israel está cheia disso, no período dos juízes, no período dos reis. E Deus então, na sua misericórdia, de vez em quando levantava um juiz, um profeta ou um rei para trazer reforma à nação de Israel. Podemos pensar aqui em Samuel, podemos pensar no próprio rei Davi, no rei Ezequias, no rei Josias, no rei Josafá, que foram homens que Deus levantou para trazer o seu povo de volta ao estado original de comunhão com Deus, de prosperidade e de vida espiritual. Então, os filhos de Coré sabiam da história, por isso que eles dizem: não tornarás a vivificar-nos. Ou seja, eles não estão pedindo nada novo, eles estão pedindo que Deus faça mais uma vez o que já tinha feito tantas vezes antes na história do seu povo. Eles estavam querendo uma reforma, um reavivamento espiritual que trouxesse reforma, mudança no povo de Deus. E o alvo, ele diz aí, final do verso 6, para que o teu povo se regozije em ti, porque esse é o objetivo de toda reforma, de todo avivamento espiritual, a glória de Deus, para que o povo se alegre em Deus, para que o povo glorifique a Deus, conheça mais a Deus e exulte a esse Deus. Quando a gente pede a Deus avivamento e reforma, tem que lembrar que o objetivo é esse. O alvo do avivamento não é me fazer poderoso, não é me fazer conhecer coisas extraordinárias e sensacionais, mas o alvo da reforma e do avivamento é fazer com que eu me deleite em Deus, que Deus seja o prazer da minha alma e do meu coração, que eu o conheça, que eu o ame, que eu sirva de todo o coração e de toda a minha alma. E essa oração aqui, que é uma oração por uma reforma no povo de Deus, ela tem sido feita através da história por dezenas e dezenas de outros servos de Deus, quando eles perceberam que a igreja entrou num período de declínio, quando a igreja se deformou, quando a igreja abandonou os seus caminhos e os seus princípios. E, portanto, eles clamaram a Deus para que reformasse a igreja, ou avivasse a igreja, para que ela viesse de volta aos caminhos do Senhor. E esse é o tema da minha palavra nessa sessão, essa necessidade de reforma espiritual do povo de Deus, como sendo uma obra constante e contínua do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. E eu quero começar falando a respeito, dizendo que esse conceito de reforma constante e necessária, ele foi muito bem reconhecido pelos reformadores. O lema que é usado para isso é muito conhecido, é Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est. Está em latim, a tradução é: a igreja reformada está sempre se reformando. Essa frase, ela foi cunhada não durante a reforma protestante, mas depois, 100 e poucos anos,
quando aconteceu o sínodo de Dort, em que foi julgada a questão dos arminianos. Os discípulos de Jacobo, os armínios, apresentaram uma remonstrância ao sínodo de Dort, questionando a doutrina da soberania de Deus na eleição e na predestinação para a salvação. Então, a igreja holandesa, de onde o sínodo de Dort estava vinculado, se reuniu para discutir o documento dos remonstrantes, os discípulos de Armínio, e no final acabou emitindo um parecer contrário aos 5 pontos que os discípulos de Armínio apresentaram. E os 5 pontos apresentados pelo sínodo de Dort ficaram conhecidos como os famosos 5 pontos do calvinismo, não é? A respeito da soberania de Deus na salvação. Mas no debate, o Gisbertus Vucius, que era um mestre da teologia reformada, um holandês, ele defendeu que a igreja precisava se reformar e que nós precisávamos dar ouvidos a irmãos que queriam aperfeiçoar a doutrina da igreja, mas que reformar a igreja para atender o pedido de Armínio teria sido um retrocesso, porque a igreja se reforma à luz da palavra de Deus. É daí que veio então esse slogan: a igreja reformada está sempre se reformando à luz da palavra de Deus. E o Vucius, ele entendia que atender o pedido dos remonstrantes não seria uma das reformas que Deus gostaria de fazer na sua igreja. Por isso, então, o pedido foi negado, não é? E o sínodo de Dort reafirmou a posição de que Deus é soberano na salvação de pecadores, Bem, mas bem antes desse sínodo de Dort, os primeiros reformadores já haviam entendido esse ponto. Calvino, Lutero, principalmente, eles estavam plenamente conscientes de que a igreja de Cristo, nesse mundo, ela fica sujeita a deformas com o passar do tempo. E isso não significava que na época deles, a igreja tinha se deformado de tal maneira desfigurada que ela não existia mais. O desfiguramento e a deforma não significa a extinção da igreja de Cristo, mas simplesmente de que, apesar das deformidades e dos erros, a igreja de Cristo continuava existindo na terra, embora ela precisava ser reformada. Essa é a razão pela qual Lutero não queria sair da igreja católica. Ele achava que a igreja católica estava absolutamente errada, mas ele entendia que ela era a igreja de Cristo nesse mundo. Ele queria reformar a igreja de dentro para fora. Ele saiu porque foi saído, né? O Papa excomungou Lutero, pôs ele para fora, mas se dependesse de Lutero, ele tinha ficado e reformado a igreja de dentro, o que evidentemente não era possível, né? A essa altura. O próprio Calvino tinha consciência de que a igreja de Deus aqui nesse mundo, ela pode passar por deformações que exigiriam reformas constantes no correr da sua história. Então é isso que eu quero falar, que a igreja sempre precisa passar por reformas para se manter fiel à palavra e à vontade do nosso Salvador. E eu tenho 3 pontos essa noite. Eu não farei uma exposição bíblica, eu já fiz como introdução, mas eu quero falar 3 temas. Primeiro, um pouquinho mais sobre essa necessidade constante de reforma na igreja. Segundo, como é que a igreja está sendo reformada hoje no mundo. E terceiro, como nós podemos aprender com os exemplos de reforma em várias partes do mundo. Então, o primeiro ponto é a necessidade constante de reforma na igreja. Como nós dissemos, os reformadores e os seus seguidores estavam plenamente conscientes de que a reforma era uma coisa a ser feita constantemente, sempre. E eles sabiam que havia igrejas mais puras e menos puras aqui nesse mundo. Eles se referiam a igrejas locais. E o critério para definir se uma igreja era mais pura ou menos pura era baseado em 3 aspectos. 3 aspectos importantes. Primeiro, a pregação da palavra. Segundo, celebração dos sacramentos. E terceiro, santidade de vida. Uma igreja
mais pura ou menos pura, de acordo com a pureza da pregação que era feita nela. Se uma igreja prega a palavra de Deus de acordo com as Escrituras, então a sua pregação é pura e vai produzir pureza na igreja. O segundo critério era a celebração do batismo e da ceia. Se a celebração do batismo e da ceia forem de acordo com a palavra de Deus, aquela igreja é uma igreja pura. E o terceiro elemento é a vida de santidade do povo da igreja, aferido pela disciplina. A princípio, é interessante lembrar aqui, Calvino pensava que os dois sinais de uma igreja pura seria a pregação e a celebração das ordenanças, batismo e ceia. Com o passar do tempo ele percebeu, só pregar não adianta. Tem irmãos que precisam ser disciplinados, precisam ser corrigidos para preservar a santidade da igreja e o bem deles. E aí ele adicionou esse terceiro elemento, que era a disciplina. Pregação, ordenanças e disciplina são os três elementos que compõem a igreja e determinam se ela é uma igreja mais pura e menos pura. Na visão dos reformadores, na época deles, a igreja católica não pregava o evangelho na sua pureza, o evangelho tinha sido misturado com todas aquelas práticas medievais introduzidas pelo magistério católico e pelo Papa, baseado em revelação continuada. A ceia tinha virado missa, né? Era muito mais um ritual que ninguém entendia, celebrado em latim, onde dizia que o padre, pelas palavras em latim transformava os elementos no corpo de Cristo. E disciplina então nem se fala, né? Não havia disciplina. Excomunhão era em casos extremos. E os próprios padres e o clero romano era conhecido pela imoralidade, pela dissolução de costumes. Então a igreja havia realmente se afastado completamente dos caminhos de Deus. Foi quando então Lutero e os demais entenderam que era um daqueles momentos em que a igreja precisava de uma reforma. Ela precisava ser reformada nesses três pontos particularmente. No Antigo Testamento, como nós já dissemos aqui, nós temos vários exemplos de como o povo de Deus se desviou da verdade e seguiu falsos deuses ao longo da sua história. O Antigo Testamento nos mostra como Deus, eu já falei isso, levantou homens fiéis de quando em quando para reformar a igreja da antiga aliança. Juízes, profetas e reis foram instrumentos de Deus para retomar seu povo, trazendo de volta ao caminho da verdadeira religião. Os autores do Salmo 85, como eu disse, conheciam muito bem isso aí. Mas isso não era só no Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, depois da vinda do Espírito, depois do ministério do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição, e o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, esse efeito continuou a acontecer. O próprio Senhor Jesus advertiu os discípulos a respeito dos falsos profetas que haveriam de aparecer entre eles. O apóstolo Paulo teve que escrever uma carta às igrejas da Galácia, pouco tempo depois de ter fundado essas igrejas ali, porque eles estavam se desviando para seguir o falso ensino do judaísmo. Paulo teve que escrever a carta dizendo: eu estou admirado com vocês, tão rápido vocês saíram do verdadeiro evangelho e estão abraçando outro evangelho. A igreja que Paulo fundou, em menos de 5 anos, já estava precisando de reforma. Outro exemplo, as cartas de Paulo, a igreja de Corinto, que também foi fundada por ele. Já na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, cerca de 3, 4 anos depois da fundação da igreja, Paulo tem que lidar com o problema de divisão, imoralidade na igreja, problemas na ceia do Senhor, mau uso dos dons espirituais, o culto era uma bagunça, irmão processando o outro no tribunal eclesiástico, no tribunal secular. Paulo teve que escrever uma carta, depois ele teve que escrever uma segunda, para corrigir os erros da igreja que ele tinha fundado. A igreja de Corinto, com menos de 5 anos, já estava precisando de reforma. As cartas que Pedro escreveu tinham como objetivo, especialmente a segunda, combater falsos mestres que tinham se infiltrado na Ásia Menor. A primeira carta de João é escrita para combater mestres gnósticos. Jesus, no início do livro de Apocalipse,
manda João escrever cartas às 7 igrejas, são conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Somente uma não é criticada por Jesus, daquelas 7 igrejas. As outras tinham caído na frieza, perdido o primeiro amor, tinha nome de que estava vivo, mas estava morto, aceitava uma profetisa que estava dizendo coisas erradas lá, andava no caminho de Balaão, comiam comida sacrificada aos ídolos, e isso, gente, antes do final do primeiro século. Ou seja, a tendência da igreja é deformar-se. Por quê? Porque ela é feita de pecadores como vocês e como eu. A igreja é feita de gente como vocês e como eu. A tendência do nosso coração é o declínio. Se a gente deixa de vigiar, deixa de orar, deixa de buscar a presença de Deus, deixa de usar os meios de graça, qual é a tendência? Exatamente o declínio. O coração vai se endurecendo, a gente perde a perspectiva espiritual, o pecado vai se tornando uma coisa natural, a consciência não acusa mais do pecado. Deus é uma realidade distante, daqui a pouco a gente está andando fora dos caminhos de Deus. E o que acontece com indivíduos, acontece com a coletividade, mesma coisa com a igreja. A igreja, a tendência da igreja é deformar-se. A história da igreja está aí para mostrar isso, o Novo Testamento está aí para mostrar isso. Portanto, a gente vê com muita clareza, à luz das Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, história da igreja, que a igreja de Cristo, ela sempre é vulnerável a falsos mestres e heresias perniciosas, sem dúvida. Ela tem sido facilmente levada ao erro pela ilusão de homens mentirosos, enganadores, servos de Satanás, que usam a religião como lucro e que buscam a sua própria glória e nunca a verdade de Deus. Portanto, deve ser tarefa dos homens de Deus, dos líderes que Deus levantou na sua igreja, sempre orar por reforma e restauração. Sempre perguntar a Deus em que é que nós estamos errando, o que é que nós podemos fazer correto, em que é que nós podemos nos aproximar mais das Escrituras sagradas. E sempre tendo como referencial a palavra viva, inerrante, infalível e imutável de Deus. Não é mudar por mudar. Eu não estou falando aqui de adaptação ao espírito desse mundo, que muita gente fala, quando ouve assim, igreja reformada sempre se reformando, está dizendo que a igreja tem sempre que se adaptar ao mundo, né? Sempre cantar o que o mundo canta, vestir o que o mundo veste, se divertir do jeito que o mundo se diverte. Não estou falando disso. É reforma à luz da palavra de Deus, sempre voltando para frente. Reforma sempre olha para trás. Esse tipo de adaptação que o pessoal faz, olha para o presente. Mas a reforma sempre olha para trás. Como foi no início? O que é que Deus mandou? Qual é a base da nossa fé? Quais são os nossos fundamentos? Dentro desse ponto, então, eu quero falar sobre essa deforma, né? Essa tendência que nós temos para a deforma. E eu quero dizer duas coisas basicamente. A primeira é que a deforma, ela sempre começa... ela quase sempre começa de dentro da igreja, através de homens privados da verdade que enganam o povo de Deus. Note, como eu disse, que os autores do Salmo 85 não pediram para Deus avivar os samaritanos, mas pediram para Deus avivar o próprio povo, que Deus restaurasse primeiro o seu próprio povo. Da mesma forma, o Senhor Jesus avisou aos discípulos e sobre o surgimento de lobos vestidos de ovelha que se levantariam de dentro do próprio rebanho, está lá em Mateus capítulo 7. E foram as mesmas palavras que Paulo usou para alertar os presbíteros da igreja de Éfeso, está em Atos 20, quando ele disse: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Paulo disse isso para a igreja de Éfeso, que ele tinha fundado não fazia 10 anos. Historicamente, as deformações têm início não por parte dos membros da igreja, mas por parte dos seus líderes, dos pastores, dos professores e dos mestres, que são apontados às vezes irresponsavelmente para liderar igrejas locais. Mas a deformação, a história nos mostra, ela não acontece, não procede somente de dentro. Tem muitas tentações fora da igreja. Não poucas vezes a igreja se deformou porque ela tentou seguir após o mundo e o presente século. Não poucas vezes a igreja escolheu seguir a cultura
em vez de seguir a Bíblia, se conformar com a moralidade do mundo em vez dos valores de Deus. Muitas vezes ela se uniu ao Estado, uma união em que a igreja sempre perde. No Brasil, isso não aconteceu, mas na Europa e no início da fundação dos Estados Unidos, a relação igreja-estado era intensa, o que causou muitos males para a igreja. E até hoje há evangélicos que creem que uma aproximação com o poder civil acaba sendo benéfica para a igreja, embora a história mostre o contrário. Quando a igreja se rende a esses erros internos e às pressões externas, o que é que acontece? A primeira coisa que é afetada é a teologia. Por exemplo, quando as igrejas históricas nos Estados Unidos, começou na Europa, mas eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, quando elas começaram a aceitar que a homossexualidade é uma coisa normal e natural, a pessoa nasce assim, e então não tem obstáculo a que um homossexual praticante continue membro da igreja, que se case na igreja, que se torne pastor ou pastora da igreja. Quando as igrejas americanas começaram a fazer isso, o passo seguinte foi ter que resolver o problema de Paulo, porque o apóstolo Paulo fala a respeito, ou se dirige contrariamente a esse tipo de postura, desse tipo de prática, não é? E é o que eles disseram. Não, Paulo, na verdade, ele estava sendo condicionado pelo veso cultural da sua época. Paulo não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, então o que Paulo escreveu sobre isso não tem validade para nós. E a pergunta, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então há passagens ali que não têm relevância para nós hoje, não são inspiradas para nós hoje. E aí, a primeira coisa que foi alterada, quando a igreja resolveu seguir a cultura, foi a teologia. É a primeira coisa que é alterada. A igreja tem que adaptar a teologia para poder justificar as suas práticas. Próxima coisa que é atingida é o culto. O culto a Deus também é alterado. Ele é modificado para poder seguir as tendências do mundo. Terceiro, a ética da igreja, ela é mudada. O conceito de disciplina, do certo e do errado, tudo isso então passa a ser afetado. Entra o chamado politicamente correto. Politicamente correto é a capacidade que uma pessoa tem de viver num mundo onde tem muita diversidade sem ofender ninguém. Ser politicamente correto é nunca ofender os outros dizendo que a opinião deles está errada. Se você disser a alguém que a opinião dele está errada, você não está sendo politicamente correto. Então a pessoa politicamente correta, ela diz assim, olha, a minha opinião, e a sua é tão boa como a minha, é que Jesus é o único caminho. Mas a sua opinião, cada um tem a sua, e sua opinião também é tão boa como a minha. Eu não vou dizer que sua religião está errada. Eu não vou dizer que você, porque está adorando demônios e adorando imagens e ídolos, tudo, que você está errado. Porque dizer isso seria ofender você. E eu não posso ofender ninguém, né? Dá até processo, né? Então, nós vamos adotar o politicamente correto. Quando a igreja adota o politicamente correto, ela expulsa do púlpito a pregação da palavra de Deus, porque a Bíblia não é politicamente correta. Ela não é. Ela vai no coração do problema, ela fere a consciência do pecador, ela denuncia, ela mostra, oferece restauração, perdão e arrependimento, mas não sem antes fazer um diagnóstico doloroso da situação da alma humana. Então, na hora que o politicamente correto entra na igreja, sai do culto a pregação da palavra de Deus. Se prega um evangelho adulterado, água com açúcar, para manter os fiéis, aumentar o número de contribuintes, manter o pessoal satisfeito e alegre na igreja, sem ofender ninguém, mas a pregação da palavra de Deus, então, ela é jogada fora. E aí o testemunho da igreja diante do mundo é prejudicado, o sal perde o sabor. A lâmpada, ela é colocada debaixo do alqueire, do velador e da cama, ela não dá mais a sua luz. Os cristãos que deveriam ser luz do mundo, acabam sendo iguais ao mundo. Iguais ao mundo. Uma reforma, então, é reconhecer quando isso acontece, gente. Uma reforma é necessária quando nós percebemos exatamente isso, que a igreja se adaptou, ela se acomodou ao mundo, se acomodou à cultura, que ela desprezou os valores da palavra de Deus, que ela está seguindo
outros referenciais que não aqueles que nos foram dados infalivelmente na revelação de Deus. E ela então precisa voltar aos padrões bíblicos de fé, prática, culto e testemunho. E um movimento dessa magnitude só pode acontecer mediante um poderoso mover do Espírito Santo de Deus, como aconteceu há 500 anos passados na Reforma Protestante. E muitas vezes antes disso na história da igreja. Não é sem razão que no Salmo 85 os filhos de Coré pedem: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o seu povo. Mas, queridos, eu quero dar graças a Deus que os ventos da reforma nunca pararam de soprar sobre a igreja de Cristo. Os desafios, os perigos, as falsas visões de mundo podem parecer coisa nova para nós, mas ao final nós estamos diante do mesmo problema que os reformadores enfrentaram há 5 séculos atrás e que os apóstolos enfrentaram há 2000 anos atrás. E a solução é sempre a mesma: o retorno às origens, a palavra de Deus, a conformar a teologia, a ética, o culto e o testemunho aos padrões da palavra de Deus. Esse é meu primeiro ponto. A necessidade constante de reforma, porque a tendência da igreja é sempre se deformar. Se a gente não entender isso, reforma para nós vai parecer um conceito estranho. Aqui vocês viram que eu usei avivamento e reforma como sendo a mesma coisa. E eu entendo que é a mesma coisa. Para muita gente, avivamento é simplesmente um movimento que tem a ver com louvor, que tem a ver com sinais e prodígios, e está ligado à pessoa de um avivalista. O avivalista vem, traz o avivamento com ele, naquele evento, ele vai embora e o avivamento vai com ele. Uma semana, 2 depois, a igreja continua do mesmo jeito. As pessoas não mudam, não há mudança de vida, de padrões, de estruturas, de fundamentos. Então, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu creio que quando a gente fala em avivamento, aquilo que os salmistas estavam querendo aqui, era na verdade uma reforma, uma mudança nos paradigmas, nas bases, nos fundamentos da vida daquelas pessoas. E isso é que é o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Avivamento sem reforma não vai fazer mudança nenhuma na igreja, muito menos na sociedade. Vamos então para o segundo ponto. Eu queria trazer para vocês alguns exemplos de como a igreja está sendo reformada hoje no mundo. E eu quero começar aqui com uma reflexão que é baseada nas palavras de um pensador, um teólogo muito conhecido mundialmente, chamado Os Guinness. Ele esteve na Universidade Mackenzie em 2007 para falar sobre cristianismo e os desafios e oportunidades da globalização. E eu estava presente no evento e eu fiquei marcado por uma frase que ele disse, um parágrafo do que ele falou. Ele disse que o principal desafio que é apresentado pela vida moderna, a modernidade, a igreja cristã, pode ser expresso na tese do coveiro. Todo mundo sabe o que é um coveiro, né? A fé cristã, diz ele aqui, causou o surgimento do mundo moderno, que por sua vez minou a própria fé que lhe deu origem. Em outras palavras, as maneiras pelas quais a fé cristã tem abordado o mundo moderno têm contribuído para cavar sua própria sepultura. Fiquei com aquilo na cabeça. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo que o cristianismo, quando ele entra numa cultura, ele começa a cavar sua própria cova. E que depois de um tempo, aquelas instituições que surgiram sob o ímpeto da fé cristã se voltam contra a própria fé cristã e contra a igreja e se tornam seus maiores inimigos. É a tese do coveiro. E eu comecei a pensar e eu acho que ele não está errado não. Olha o que é que ele quis dizer com isso. Ele, nessa palestra, ele mencionou a grande bênção que o cristianismo tem sido para o mundo moderno. E tem sido mesmo. Nós sabemos que o mundo moderno, ele é originado na visão cristã de mundo. Foi especialmente depois da reforma protestante, com o ímpeto dos reformadores na Europa,
que surgiram os direitos civis, as liberdades civis fundamentais, diminuição de jornada de trabalho, leis trabalhistas que protegiam o trabalhador, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado, muita coisa que surgimento das grandes universidades que existem hoje, tudo isso surgiu debaixo do ímpeto dos reformadores. Calvino, lá em Genebra, ele fechou um convento e transformou no primeiro hospital geral da Europa e criou a primeira escola primária obrigatória gratuita para meninos e meninas que não tinham direito à educação. Então tudo isso tem origem no pensamento cristão. O mundo moderno que nós temos hoje, ele se originou com o pensamento cristão. Isso aí o Os Guinness diz é verdade, nós não podemos negar esse fato. Mas o que acontece é que, com o tempo, essas instituições, elas se viraram contra a própria igreja. Deixa eu dar alguns exemplos. O ateísmo, que é um dos maiores inimigos da igreja moderna. De onde é que ele surge? O ateísmo filosófico, que usa a ciência para dizer que Deus não é necessário, que Deus não existe. Surgiu nos laboratórios de pesquisa e nas cátedras das grandes universidades, como Oxford, Yale, Princeton, a Universidade Livre de Amsterdã, a Universidade de Nova York, que foram fundadas por cristãos. Fundadas por cristãos. Com o passar do tempo, essas universidades esqueceram as suas origens cristãs e lá se desenvolveram teorias como o ateísmo, o evolucionismo de Darwin, que hoje é entrincheirado nas universidades, que foram fundadas pelos cristãos. O materialismo filosófico, a ideia de que só o que existe é a matéria e todas as emoções é química, tudo é explicado pela biologia, não existe uma realidade depois da morte, uma realidade espiritual. Essa é a visão que predomina hoje na academia, no mundo moderno, na ciência hoje. E de onde veio tudo isso? Exatamente dos grandes centros de pesquisa que os cristãos fundaram logo depois da Reforma. É a tese do coveiro, né? Plantou e depois colheu o que não queria. Que ironia, né? Por isso, hoje, nós comemoramos há pouco tempo, outubro do ano passado, 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu na Europa. Mas hoje a Europa é conhecida como um continente pós-cristão. Não é nem anticristão, é pós-cristão, que é pior ainda. Anticristão significa que há uma hostilidade direta contra o cristianismo. Pós-cristão significa a mais completa indiferença com o cristianismo, que é o que caracteriza hoje grande parte da Europa, né? Eu já vi esse filme antes, é o que o pós-cristão diz, né? Já estou vacinado contra isso, não tenho o menor interesse, né, por esse tipo de coisa. E foi o berço da Reforma, 500 anos passados. Ou se vocês querem outro exemplo, né? O que é que mais tem perseguido os cristãos hoje? Vocês sabem que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, né? E que hoje há mais perseguição contra cristãos do que houve no primeiro século pelo Império Romano e nos séculos seguintes. Mas quem é que mais persegue hoje os cristãos? São aqueles estados que se dizem laicos. O que é um estado laico? A rigor, o estado laico é um estado que não tem compromisso com nenhuma religião, mas que garante que os seus cidadãos podem ter a religião que quiserem. O Estado não vai interferir na liberdade religiosa dos seus membros. É isso que Estado laico significa. Mas hoje Estado laico virou sinônimo de Estado ateu. Estado ateu. Todo mundo viu recentemente nas redes sociais que um procurador chamado Dallagnol, ele disse que ia jejuar e orar antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, e foi severamente criticado. Teve gente que disse assim: está infringindo o Estado laico. Ele é um procurador da República, dizer em público que ele vai orar e jejuar antes do julgamento do ex-presidente da República. Quer dizer, o Estado, para muita gente, Estado laico quer dizer Estado ateu, e não que inibe qualquer manifestação religiosa. E isso cresce no Brasil cada vez mais, está cada vez mais difícil você professar publicamente a sua fé, especialmente na universidade, em trabalhos
se você trabalha numa repartição pública, se você está envolvido de alguma forma com alguma coisa diretamente relacionada ao governo, as pessoas ficam pisando em ovos a respeito disso, com medo de uma reprimenda e tudo mais. E quem é que deu a ideia do Estado laico? Sabe quem foi? Os reformadores. Porque a Igreja Católica era ligada com o Estado. O poder papal e o poder do rei andavam juntos. O Papa tinha poder como rei. Os reformadores disseram: temos que separar isso, o Estado não pode se meter em negócios da igreja, e a igreja só pode falar em coisas do Estado se for convidada. Insistiram nisso e finalmente estabeleceu o sentido de Estado laico. Hoje, quem é que mais nos persegue? Exatamente o Estado laico. É a tese do governo, né? Ou seja, essas instituições que foram criadas, elas acabaram se voltando para nós. Por que tudo isso aconteceu, gente? Onde é que nós erramos como cristãos, historicamente falando, depois da Reforma Protestante? Eu queria aqui mencionar aquilo que eu penso, considero alguns desses erros que foram cometidos, para que nós possamos aprender. Primeiro, a institucionalização da igreja como um fim em si mesmo, mostrando que nunca ficamos totalmente livres do ranço de Roma. O que eu estou dizendo é que, deixa eu tentar explicar isso de uma forma que não seja mal entendido. A igreja, ela precisa de um mínimo de instituição, ela é uma instituição, queiramos ou não. Ela precisa de um mínimo de organização. Embora haja no Brasil e no mundo pessoas que se dizem desigrejadas, que defendem movimentos de grupos nos lares e tudo mais, porque em si não tem nada contra, mas elas dizem que a igreja tem uma sede, tem um prédio, tem um pastor pago, recolher ofertas, tem um CNPJ, ou enfim, coisas desse tipo. Isso aí, Jesus nunca ensinou isso. Ele diz: isso aí não está na Bíblia. Ué, não está na Bíblia porque quando o cristianismo nasceu, não podia fazer nada disso, porque era religião perseguida, marginal, tinha que ir era se esconder no mato mesmo para fazer culto, né? Não tinha como se organizar. Então, cedo ou tarde, qualquer grupo vai precisar de um mínimo de organização. Então, eu não tenho problema com isso, que a igreja, ela tem que ter um mínimo de organização para funcionar como instituição. O problema é que, historicamente, as igrejas que vieram da reforma, elas acabaram fazendo da instituição um fim em si mesmo, confundiram as duas coisas, porque a igreja não é a instituição existe para servir o corpo de Cristo que está ali. Quando as duas coisas se misturam, então as pessoas começam a defender com unhas e dentes a instituição. Um exemplo: a maior igreja presbiteriana, que foi a maior igreja dos Estados Unidos, a maior igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que entrou por esse liberalismo teológico, ela tem uma estrutura gigantesca, tem dezenas de escritórios, tem propriedades que valem milhões e milhões de dólares. Ela já teve 8 milhões de membros, hoje tem menos de 2 milhões, sangrando. Mas ainda hoje tem muito dinheiro e a estrutura permanece. E a igreja está minguando. A estrutura não se alterou, permanece a mesma. Mas as igrejas estão vazias, não tem mocidade, igrejas fechando, mas a estrutura permanece a mesma. Então, a estrutura não é a igreja. O que é que aconteceu? Muitas igrejas históricas investiram na institucionalização e elas então esqueceram a visão de igreja como corpo de Cristo. Nós não queremos com isso dizer que toda instituição eclesiástica está errada, mas nós devemos nunca confundir as duas coisas, senão nós vamos cair no mesmo erro que eles caíram também. Antes de ser um presbiteriano, de ser um assembleiano, eu sou um cristão em Jesus Cristo. Eu não vou defender a minha denominação por amor à minha denominação. Eu vou defender a verdade de Cristo onde ela foi ensinada. Na hora que a gente perder de vista isso, vai cometer o mesmo erro que eles cometeram. Segunda coisa, houve uma ênfase muito grande na chamada graça comum. Não é que muito grande, mas é desequilibrado. Graça comum é um conceito que nós temos em teologia, de que Deus abençoa, inclusive os descrentes, com capacidades, habilidades, criatividade, e a história, o mundo, a realidade está aí para demonstrar isso. Gente que nem acredita em Deus é capaz de produzir arte, quadros belíssimos, fazer descobertas científicas, avanços médicos, até compor música boa, melhor do que alguns grupos gospel que eu conheço, né? Eu às vezes prefiro escutar, desculpem, a música de boa feita por um descrente do que
algumas músicas gospel que beira a heresia aí, não é? E que tem até sabor de mel. Mas vamos lá. Então, a graça de Deus, ela é dada, a gente chama de graça comum, porque ela não é a graça salvadora. A graça salvadora é aquela graça pela qual nos é dado o privilégio de crer no Senhor Jesus, nos arrepender e sermos salvos, né? Essa graça Deus reserva apenas para os que são seus. Mas para o mundo todo, Deus graciosamente permite que eles recebam estas habilidades. Então isso significa que há algumas áreas em que nós podemos trabalhar com gente que não é crente. Por exemplo, se tiver uma campanha em favor ou contra o aborto, tem muita gente que não é crente, mas é contra o aborto. Então, os cristãos, qual é o problema dos cristãos? Trabalharem juntos, né? Tomar uma medida aí. Ou então uma escola, uma igreja resolve abrir uma escola, que é um bom propósito, né? Educar pessoas, faz parte da visão cristã de mundo, e de repente você tem gente que é competente, né? Não é crente, mas é competente, é um bom professor de matemática, um bom professor de filosofia, não tem dificuldade em trabalhar com ele, claro, se ele respeitar e lembrar que está no ambiente cristão. Então tem coisas que a gente pode fazer junto que não compromete o cristianismo. Só que, o que aconteceu? Durante esse tempo na Europa e nos Estados Unidos, a ênfase na graça comum foi tão grande que aí o limite entre graça comum e graça salvadora acabou desaparecendo, né? E o pessoal, muitas das igrejas envolvidas em projetos políticos, sociais, em ONGs e tudo mais, se esqueceram que a função da igreja, primariamente, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e que a graça comum permite o contato com os descrentes para algumas causas, mas isso é apenas secundário, não pode servir de desvio de objetivo da igreja, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Isso, infelizmente, aconteceu com a igreja se envolvendo muito com esse tipo de ações na Europa e nos Estados Unidos. Uma terceira coisa que eu queria lembrar aqui é que, historicamente, depois da Reforma, né, tentou-se provar que o cristianismo é racional para pessoas não convertidas e que não podem compreender as coisas de Deus. Com o crescimento do cristianismo, a influência nas universidades, então muitos se animaram querendo demonstrar racionalmente que o cristianismo é verdade, pressupondo que a mente natural pode acompanhar esse tipo de raciocínio e não pode. E o resultado então foi que o cristianismo mais e mais acabou se tornando mais um racionalismo cristão. Inclusive esse é um dos nomes que se dá a umas fases do cristianismo na Alemanha e na Inglaterra. Se tornou mais um racionalismo cristão na tentativa de mostrar para os descrentes, especialmente os eruditos, que o cristianismo é lógico, mas não é. Para o descrente o cristianismo não tem lógica nenhuma. Um homem pendurado numa cruz, morrer pelos meus pecados, não é? Isso não tem lógica, não faz sentido, não é? Para o mundo. E Paulo diz mesmo que o Evangelho é loucura para o mundo, para os que perdem, eles não compreendem, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Não estou dizendo que a gente não deve argumentar, a gente pode e deve argumentar, mas sempre lembrando que se Deus não iluminar o entendimento, se Deus não esclarecer a mente do incrédulo, ele nunca vai entender a sua argumentação. E a igreja perdeu isso e acabou o cristianismo virando mais uma teologia filosófica racionalista do que a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Também muitos pastores dessas igrejas se tornaram profissionais. Ser pastor virou uma profissão, uma carreira, um modo de ganhar vida. Além disso, tentou-se cristianizar culturas sem converter as pessoas, pensando que não regenerados são capazes de suportar indefinidamente viver debaixo ou ao lado de valores cristãos. Houve abertura para pressupostos ideológicos, do método histórico crítico, liberalismo teológico, enfim, a igreja acabou se perdendo em muitos sentidos e o resultado é que ela deixou de ser eficaz na Europa e depois está deixando de ser nos Estados Unidos e próximos, a bola da vez somos nós. Mas aqui, eu queria seguir mais um pouco. Eu falei muito de Europa e dos Estados Unidos, agora deixa eu falar do Sul Global. Sul Global é o nome que é dado
aos moradores da África, Ásia e América Latina. Por que é chamado de sul global? Porque estão localizados do Equador para baixo. A Europa e os Estados Unidos estão do Equador para cima. Sul global é o que está para baixo. Um professor da Universidade de Pensilvânia, chamado Philip Jenkins, escreveu um livro, A Próxima Cristandade. Se você puder adquirir esse livro, eu recomendo. Ele faz uns levantamentos que eu acho muito interessantes. Ele diz que hoje 60% dos 2 bilhões de cristãos do mundo moram na África, Ásia ou América Latina. Isso aconteceu nos últimos 50 anos. É o maior deslocamento geográfico do centro do cristianismo na sua história. Em 2000 anos de história, nunca houve um deslocamento geográfico tão grande como esse. Porque até 50, 60 anos passados, a maioria dos cristãos morava no norte, na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, esse número já mudou. 60% dos 2 bilhões de cristãos vivem na Ásia, na África e na América Latina. Esse deslocamento é inédito, nunca aconteceu antes na história da igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Ele diz que se as coisas continuarem como estão, esse número deve subir para 3 bilhões de cristãos no sul global por volta do ano 2050. Pensa só, no início do século passado, cerca de 70% dos cristãos do mundo viviam na Europa. Hoje, apenas 28% dos cristãos existentes moram na Europa. Atualmente, África e América Latina juntas representam 40% dos cristãos que existem no mundo. E nós estamos bem no meio do sul global, vendo esse movimento que é inédito. Enquanto que a Europa está minguando, Estados Unidos também está começando a minguar, o sul global está subindo, né? Ou seja, Deus está se movendo agora em outra parte do mundo, exatamente onde nós estamos inseridos. O professor Jenkins, ele diz ainda no seu livro que nos próximos 100 anos haverá uma explosão do crescimento mundial do cristianismo, mas que a vasta maioria dos fiéis não será nem branca, nem europeia e nem tampouco americana. Ele disse o seguinte: se você quiser visualizar um cristão contemporâneo típico, deixa eu colocar de outra maneira, até 50 anos passados, o que seria um cristão típico? Um homem branco morando no subúrbio dos Estados Unidos. Hoje, o que seria um cristão típico? Ele diz, uma mulher afrodescendente morando numa favela de Salvador ou na Nigéria. Houve uma mudança, não somente geográfica, mas na composição da igreja. Está vendo isso? Está vendo isso? E ele comemora o crescimento do cristianismo no sul global, e todos nós devíamos dar graças a Deus que Deus não está parado. O cristianismo de fato vem crescendo. Na China, está dentro do sul global, especialmente Coreia, na África, especialmente no norte da África, vem crescendo muito também, e também na América Latina, no nosso próprio país e outros países ao redor que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu sei, e nós sabemos, o professor Jenkins talvez não fez essa distinção muito bem, de que o sul global também está precisando de uma reforma. Não é só a Europa e os Estados Unidos que estão precisando, como eu falei, mas nós também estamos precisando de uma reforma, porque a gente sabe que esse tipo de cristianismo que vem crescendo no sul global, ele é aquilo que nós chamamos de neopentecostalismo, e que é caracterizado por um sincretismo com as religiões populares, com ênfase na teologia da prosperidade. É isso que caracteriza esse movimento e o cristianismo que é típico do sul global. Sincretismo com as religiões locais, mistura, ou seja, pega um exemplo aí dessas igrejas neopentecostais que trouxeram para dentro do seu culto práticas da Umbanda, ungir coisa, não é isso? Ungir coisa, ver demônio em tudo quanto é de lugar, quando não existe, pastores com superpoderes. De onde é que vem isso? Isso vem das religiões afro, que foram introduzidas dentro do cristianismo brasileiro e no sul global. Isso tem na África, tem em todo lugar.
morei durante um ano na África do Sul, e lá eu conheci um grupo. Eu primeiro estranhei que eram todos vestidos de azuis. Aí eu perguntei ao meu colega que era sul-africano: quem é esse grupo aí? Encontramos eles andando na rua. Não, isso é um grupo cristão, isso é uma igreja cristã. São chamados de sionistas, e eles misturam elementos cristãos com elementos das religiões africanas. Eles adoram os ancestrais e fazem orações aos espíritos dos mortos, mas eles se consideram cristãos. Então, é um sincretismo, eles misturam elementos das religiões locais com o cristianismo. Então, as igrejas neopentecostais fazem isso aqui no Brasil. Rosa consagrada, sal grosso, e aí, vocês conhecem a relação, é muito grande, né? Muito grande. E junto com elas a teologia da prosperidade. Não entendam mal, prosperidade é uma coisa bíblica, Deus gosta de abençoar o seu povo, mas a teologia da prosperidade é outra coisa. A teologia da prosperidade diz que para você prosperar, você tem que fazer sacrifício, plantar a semente, dar tudo que você tem e o que você não tem, e que Deus então é fiel, Ele vai honrar a sua palavra e fica comprometido a lhe devolver muito mais. Isso aí não é bíblico. Não se barganha com Deus. E essa teologia da prosperidade tem enriquecido os líderes que pregam isso, mas o povo continua tão sofrido e carente como era antes. Prova disso? Estatística. As igrejas neopentecostais representam mais de 50% dos evangélicos brasileiros, e elas surgiram no cenário na década de 90. Qual foi a mudança no perfil dos brasileiros desse tempo para cá? Mesma coisa. A faixa de pobreza continua a mesma, não tem diferença nenhuma. Só funciona para quem é líder desses movimentos, mas não para aqueles que sofrem debaixo disso. Além disso, essas igrejas adotam um modelo de liderança que permite o surgimento de líderes autoritários. Alguns até se chamam de apóstolos. Se tiver algum aqui, não fique ofendido. Eles dizem receber revelação direta de Deus, não aceitam crítica, não respondem a ninguém dos seus atos. Há uma forte busca da presença de Deus mediante experiências estáticas, emocionais e místicas, com a visão de mundo de que todo mal procede do diabo, que tira então a responsabilidade do homem, e que a solução para todos os problemas é a expulsão de demônios. Tem pastor que, se Deus tirasse o diabo do mundo, ia perder o ministério, porque ele só sabe amarrar o diabo, não sabe amor. Pregar evangelho que é bom, ele não sabe. Ensinar a palavra de Deus, ele não sabe. Mas é o que caracteriza esse movimento neopentecostal. E não poucos desses líderes estão trazendo de volta às igrejas práticas judaicas. Arca da Aliança, chofar, pastor vestido de rabino. Em São Paulo fizeram até o templo de Salomão, né? Não é isso? Não tem o templo de Salomão em São Paulo? Trazendo de volta práticas judaicas que a Bíblia considera como sombra, como tipos que já passaram em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, porque a gente pode ao mesmo tempo afirmar que existem sinais encorajadores de que uma reforma está a caminho no mundo todo. E eu quero agora, depois de falar tanta coisa ruim, né, deixa eu tentar falar alguma coisa boa aqui, né, para nós hoje. Eu estou terminando. O pastor disse que eu tinha até meia-noite, mas eu não vou precisar. Em 2009, um judeu chamado David Van Diemen escreveu um artigo no New York Times. Ele não é cristão. Escreveu um artigo no New York Times. O título é As 10 influências que estão mudando o mundo. E a terceira maior influência, ele disse, é o neocalvinismo. Foi o nome que ele colocou, mas é o que ele quis dizer. Foi o ressurgimento das doutrinas da reforma protestante nos Estados Unidos. E aí citou pastores como John Piper, Mark Driscoll, Tim Keller, Albert Mohler e outros nomes que são bastante conhecidos no Brasil, porque esses livros foram traduzidos e publicados aqui no Brasil. O David Van Diemen disse que há isso em 2009, um grande interesse, especialmente entre os jovens, na busca da teologia reformada. Eles são chamados de neocalvinistas, porque eles querem manter os princípios da... Eu não gosto muito desse nome, mas não tem outro.
Porque eles querem manter os princípios da reforma, os 5 solas da reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Mas eles querem um culto contemporâneo, um culto que seja atual, que fale ao mundo. E eles são missionários, em vez de missionários, que manda missionário. Missional significa que a própria igreja, cada membro da igreja é um missionário, onde quer que esteja. Então, isso, né, é que foi chamado pelo David Van Bima de neocalvinismo, que na verdade significa o ressurgimento do interesse pelas antigas doutrinas da graça, de uma forma relevante e contextual para que nós estamos vivendo hoje, né? Depois, tem um artigo de 2007, escrito por uma jornalista, e publicado no The Guardian, que é o jornal mais importante da Inglaterra, sobre o crescimento do interesse da fé reformada nas universidades da China. E quando li isso aí, eu disse, como? Eu sabia que na China tem as famosas casas-igrejas, um movimento subterrâneo, escondido de igrejas, né, que não se sujeitam à regulamentação do Estado, né, que são... O governo sabe que elas existem, apenas elas não querem receber subsídio do Estado ou apoio do Estado, porque isso representa também o controle do Estado. Existem igrejas na China que são controladas pelo Estado, servem e adoram a Deus abertamente, sem perseguição, sem nada, mas o governo costuma restringir e supervisionar o que é pregado ali. Então, essa senhora, ela diz que nas universidades chinesas está acontecendo um fenômeno. Especialmente no departamento de literatura, o pessoal querendo estudar a literatura europeia perguntou que autor nós vamos estudar. Alguém disse que tal Agostinho? E aí começaram a traduzir as obras de Agostinho para o mandarim, que é a língua falada, uma das línguas faladas, a principal falada na China. E aí, claro, você começa a ler Agostinho, o próximo é Calvino, Lutero. E o resultado é que começaram a traduzir as obras dos reformadores, e aí começaram a surgir grupos de estudo, gente se convertendo a Cristo, professores tendo grupos de estudo sobre a fé reformada na universidade. Essa senhora, ela diz assim, que a depender do que está acontecendo, em breve, a fé reformada se tornará a religião da elite chinesa que vai estudar nas universidades, que está crescendo nas universidades, já que abertamente é mais complicado, a universidade é livre, então lá está crescendo, Uma outra indicação que eu daria para vocês, de que há bons sinais à vista aí, é o que está acontecendo com os anglicanos na África e na Austrália. Os anglicanos são ou episcopais, eles têm origem na reforma protestante, e eles se espalharam pelo mundo todo e também na África. Durante, vocês não sabiam, mas até o século IV e V mais ou menos, o norte da África era cristão. Foi de lá que veio Agostinho, por exemplo. Agostinho veio de lá. O norte da África era cristão, mas aí surgiu o islamismo. E outras coisas aconteceram que foram sufocando o cristianismo no norte da África. Mas hoje, o crescimento do cristianismo no norte da África é mais acelerado do que o islamismo. E cresce especialmente entre os anglicanos. Eu conheci o bispo da África uma vez, numa reunião da Fraternidade Mundial Reformada, da qual a minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, faz parte. Um homem enorme, né? Um africano gigantesco, eu pareço uma pulga perto dele, enorme, todo paramentado e tudo mais. Teve uma palavra para nós, homem de Deus. Ele falou como a igreja anglicana no norte da África, ela é firme teologicamente. Isso é importante porque a igreja anglicana nos Estados Unidos foi uma das primeiras a se abrir para casamento gay, pastor gay e tudo mais. E agora, como a igreja no norte da África cresceu muito, dentro dos anglicanos, a maioria hoje já é conservadora, o que significa um passo e uma virada muito importante dessa denominação que existe em todas as partes do mundo. Uma outra coisa, recentemente eu encontrei um pastor
da República Dominicana, num evento internacional que nós participamos. O nome dele é Miguel Nunes. Ele é pastor da Igreja Batista Internacional em São Domingo, na República Dominicana. Ele era médico, depois se converteu, sentiu o chamado de Deus, se tornou pastor. Ele hoje é pastor dessa grande igreja e um preletor internacional, prega pela América Latina toda. E ele é reformado na sua fé. E ele tem pregado sobre a fé reformada em muitos países da América Latina. Ele disse dos eventos que ele prega no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, milhares de jovens, eventos para 3, 4 mil jovens, pregando sobre a fé bíblica, expondo a Bíblia. Mas eu nunca ouvi falar nisso, é porque aqui no Brasil a gente está mais antenado do que acontece nos Estados Unidos, e na Europa a gente sabe pouco do que acontece aqui na América Latina. Mas ele me disse, você pode ter certeza que é um grande movimento acontecendo na América Latina, de retorno à fé bíblica, interesse pela fé reformada. E aí ele me apresentou o Henrique Oriolo, um rapaz que estava ao lado dele, e que é um blogueiro argentino, que tem um blog chamado Soldados de Jesus Cristo, com quase 2 milhões de seguidores. Você pode entrar na internet e você vai ver. E ele só publica artigo reformado, de autores reformados. A modéstia não impede de dizer o nome de alguns deles. Aí eu perguntei ao Nunes, Miguel Nunes, a que você atribui o crescimento do interesse pela fé reformada na América Latina e no mundo? Ele disse, Augustus, o que aconteceu antes da reforma protestante na Europa, 500 anos atrás? Eu disse, a invenção da imprensa. Bingo! Se não tivesse a imprensa, as 95 teses do Lutero teriam ficado pregadas na porta do castelo de Wittenberg. Lutero, o que é que ele fez? Ele usou a imprensa, publicou as suas teses, os seus livretos, espalhou pela Europa toda. Sem isso, a reforma não teria acontecido. Aí ele me disse, o que está acontecendo recentemente que é similar ao descobrimento da imprensa? Resposta, rede social. Twitter, Facebook, Instagram, internet, blogs e sites que dão acesso à informação no mundo todo, as mídias sociais. Ele disse, está para essa reforma que a gente está vendo, como a imprensa esteve para a reforma do século XVI com Martinho Lutero. É isso que eu acredito, ele disse. E eu acredito também. Aqui no Brasil, queridos, alguns fenômenos estão acontecendo, eu vou correr aqui, porque meu tempo e minha garganta já estão terminando. Nós agradecemos a Deus pelo surgimento do Evangelho aqui no Brasil. Primeiro vieram as igrejas presbiterianas, depois as congregacionais, batistas, e há cerca de 100 e poucos anos, então, a Igreja Assembleia de Deus chegou no Brasil, juntamente com outras igrejas pentecostais, que são responsáveis pela evangelização do nosso país. Isso aí ninguém pode negar. A grande bênção que foi a evangelização do nosso país através dos irmãos de convicção pentecostal. Mas há de reconhecer, e esse reconhecimento é feito inclusive pelos próprios e muitos líderes pentecostais, que embora o pentecostalismo tenha evangelizado o Brasil, deixou uma sede e um desejo de uma teologia que fosse mais profunda, bíblica e sólida. A gente sabe que até pouco tempo os obreiros das igrejas pentecostais, eles não eram encorajados a estudar. Se eram bons líderes, pessoas de piedade, de oração, eles eram designados para serem obreiros, abrir a congregação, dirigir o trabalho e assim por diante. E algum tempo atrás, as igrejas pentecostais, elas não tinham um único seminário onde os obreiros pudessem estudar teologia, história da igreja e se preparar. Hoje isso mudou, né? Mas criou uma necessidade de uma teologia mais profunda, mais sólida. E aí o que é que aconteceu? Muitos irmãos pentecostais encontraram nas obras de Martyn Lloyd-Jones a confluência dessas duas coisas. Martyn Lloyd-Jones era um pregador de Westminster, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que era reformado na teologia, mas ele cria na experiência com o Espírito Santo. Ele era aberto para uma religião experimental, para você sentir o poder do Espírito Santo. Ele enfatizava muito isso.
E muitos irmãos pentecostais, quando viram, começaram a ler Martin Lloyd Jones, disseram, mas é tudo que a gente queria, né? Tem aqui um homem com teologia bíblica e sólida, mas que ele enfatiza a vida com Deus, a busca da plenitude do Espírito Santo e da comunhão com Deus. E aí começou a ler Martin Lloyd Jones. O próximo quem é? Spurgeon, que era um batista reformado. Começou a ler Spurgeon. Quem são os próximos? Os puritanos, não é? E aí então os irmãos pentecostais começaram a descobrir o mundo da teologia reformada. Eu conheci o famoso Bill Barclay, que é o fundador de uma editora chamada PS, Publicações Evangélicas Selecionadas. Ele foi membro da igreja de Martin Lloyd Jones, veio como missionário ao Brasil e abriu uma livraria no centro de São Paulo. Ele teve uma ideia brilhante. Em vez de vender livro grosso que ninguém compra e que fica encalhado, ele traduziu sermões de Martin Lloyd Jones e fez folhetinhos baratos. E ele vendia em centenas. Eu sempre ia almoçar com o Bill, semana sim, semana não. E eu perguntava para ele, como é que está aí? Não, está vendendo muito. E quem são os maiores compradores? Os irmãos da Assembleia de Deus. Quem mais compra livro aqui? Quem mais compra esses livros do Martin Lloyd Jones e de outros livros assim? Isso foi há 25 anos atrás. Eu me lembro, gente, que quando eu fui estudar teologia no seminário presbiteriano, tinha que saber ou inglês ou espanhol, porque não tinha obras reformadas em português sobre a reforma protestante. Não tinha. Não tinha nem as obras de João Calvino em português, que imagina que decepção com o presbiteriano, né? Não tinha que ler espanhol, E assim foi. Mas hoje em dia, a quantidade de livros, boa literatura, que você encontra, inclusive distribuída por editoras e livrarias de linha pentecostal, você encontra material vasto, publicado aí por gente bíblica boa. Isso vem acontecendo, graças a Deus. Também eu queria mencionar, já mencionei aqui, a internet, através de sites reformados, grupos, blogs. Isso permite as pessoas pesquisar. Muita gente que eu conheço que hoje está seguindo uma fé mais bíblica, é porque viu na internet sermão de alguns desses homens. Às vezes, é claro, o pessoal lê, eu sei que a internet é um perigo, né? Porque às vezes o pessoal não tem muito discernimento. Mas você pode encontrar hoje muito material bom, gratuito na internet, palestras, livros que você pode, livros gratuitos, né, que você pode baixar, estudos e tudo mais. Tem muita gente que não tem discernimento, como uma vez uma senhora me mandou no Twitter, dizendo assim, meus 2 pregadores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Bom, tem seus riscos, né? Então a gente vê no Brasil hoje esse interesse crescente pela fé reformada, pela fé bíblica. Quando eu digo reformada, eu quero dizer a fé bíblica. Há um interesse crescente, e aí eu vejo como sendo como sendo sinal de reforma. Eu quero terminar agora, minha última parte, trazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas, nós devemos olhar para esses irmãos no sul global, especialmente aqueles perseguidos pelo islamismo na África, na Ásia, na China, e ver que eles têm uma fé muito mais forte na autoridade da Bíblia do que nós. Essa confiança na Bíblia que eles têm produz uma fé exuberante, uma ousadia e uma disposição, inclusive, para o martírio. Nós devemos lembrar disso aqui no país onde nós temos liberdade de religião, por enquanto. Segunda coisa, as mídias sociais têm desempenhado um papel crucial nesse movimento que está acontecendo no sul global. A gente não pode esquecer isso. Eu hoje em dia acredito que nenhum pastor ele pode ficar fora do fenômeno das mídias sociais. Na minha igreja, enquanto eu estou pregando, eu sei que os jovens estão ali discutindo o que eu estou dizendo em grupos de WhatsApp e checando o que eu estou dizendo na internet. Porque às vezes eu faço a citação, segundo o teólogo fulano de tal, eles na hora lá, Google. Uma vez ela saiu e me disse, pastor, o senhor citou o cara errado. Como é que você sabe? Que eu conferi lá na hora. Então, a gente não pode, pastor nenhum não pode ignorar que você tem a sua igreja somente no domingo. Durante a semana, eles estão escutando outros pregadores
pregadores das mídias sociais. Você tem que saber isso. E estar preparado para isso. Porque eles vêm com questionamentos, eles vêm com perguntas. Eles vão dizer, pastor, eu escutei isso, isso e isso. Como é que eu faço? Estou com essa dúvida. Escutei isso e aquilo desse pregador. Isso causa um problema. Uma vez o pastor Jeremias Pereira, muito conhecido, né, pastor da 8ª igreja de Belo Horizonte, uma igreja muito grande, né? Talvez deu uma bronca na igreja. Ele chegou para a igreja e disse, vocês, durante a semana, vocês ficam assistindo Hernandes Dias Lopes, ele e Hernandes são muito amigos, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paul Washer, John Piper e tudo mais, né? E vocês ficam escutando, mas se você for ficar doente for no hospital, nenhum deles vai visitar você não. Valorize o feijão com arroz do seu pastor. É verdade, tem que valorizar o feijão com arroz do pastor. Mas a internet está aí. Isso acontece. E os pastores, nós não podemos ignorar isso. Terceiro, eu acredito que o que tem atraído muita gente para esse movimento não é a pregação do calvinismo, porque às vezes as pessoas pensam isso. O calvinismo é uma doutrina que é chata de entender, às vezes as pessoas se sentem repelidas por isso, mas muita gente está sendo atraída não é por calvinismo, mas pela pregação expositiva, porque esses pregadores, eles são expositores bíblicos, esses que eu mencionei, eles são expositores bíblicos, eles abrem a Bíblia e explicam a Bíblia. E irmãos de igrejas pentecostais, eles foram ensinados a amar a Bíblia. E aí quando eles veem na internet o sermão de um pastor que valoriza a Bíblia, que abre a Bíblia e explica, eles dizem, eu vou seguir esse cara. E começa a seguir, vai ouvindo, aí de repente diz, eu sou reformado. Né? Mas o que abre a porta é a pregação expositiva. É isso que atrai as pessoas. E outra coisa aqui que eu acho que nós temos que lembrar é que quando a gente usa esses nomes, eu usei porque não tem outra coisa, neocalvinista, calvinista, reformado, o que a gente quer é Bíblia. O que interessa para nós é ser bíblico, é isso que interessa. Por isso, eu acho que a gente não devia pregar ou ficar falando, usando essa terminologia, mas a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Ensina a Bíblia e Deus vai fazer o resto. Ensina a Escritura, o Espírito Santo vai guiar a pessoa em toda a verdade. A última coisa que eu vou dizer, eu tenho outras, mas eu vou terminar, eu realmente não cheguei onde eu posso ir. A última coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui é lembrados que essa nova geração é uma geração que nos Estados Unidos já foi chamada de pós-denominacional. Teve uma época que denominações como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, fidelizavam os membros. Você dizia assim, eu sou da Assembleia, quer dizer, que só escuta pastor da Assembleia, só lê o que a Assembleia publica e assim por diante. Esse tempo acabou. Por conta da chegada das mídias sociais e da globalização. Então, é isso que é chamado de pós-denominacionalismo, ou seja, as pessoas hoje elas não se sentem mais devedoras ou comprometidas com a denominação. Então elas são capazes de serem, domingo está na minha igreja, membros da minha igreja, eu sei de gente que no domingo, nós temos 3 cultos da minha igreja, domingo de manhã eles vão para a escola dominical, à tarde eles assistem um culto, não tem pregação da palavra, e à noite eles vão para uma igreja onde eles dizem assim, pastor, a gente vem para aqui, para a Presbiteriana, para ter doutrina, e vai lá naquela igreja para ter abraço, que lá o pessoal é acolhedor, o pessoal beija a gente, abraça. Então ele vai na paz, meu irmão, Deus te abençoe, eu não tenho ciúme nenhum, pode ficar à vontade, né? Então é uma época pós-denominacional e a gente precisa lidar com isso. Os pastores precisam ficar atentos a isso. As instituições perderam o respeito do povo. Uma vitória como a de ontem no STF, desculpe a menção, dá a gente alguma esperança nas instituições. A gente sabe que está apertadinho, né? Apertadinho, linguado, mas isso reflete o pensamento geral do povo hoje. As instituições, elas não têm mais aquele respeito e confiança do povo, inclusive as igrejas. E cresce por isso o número de desigrejados em todo o mundo,
inclusive no Brasil, o pessoal que não quer mais frequentar a igreja, se sente decepcionado, não acredita na instituição. Mas tirando todas estas coisas, eu creio que nós estamos vivendo um momento especial na história da igreja, especialmente no sul global, onde Deus tem dado sinais de que está atuando e reformando a sua igreja, que é o lema da nossa pregação, Igreja Reformada, sempre se reformando. Deus sempre vem ao encontro da sua igreja. Amém? Amém. Querido Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa escravos dos nossos erros. Obrigado que o Senhor intervém na história. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no mundo. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender o momento que nós vivemos. Humildade e graça para com todos. Em nome de Jesus. Boa discussão, pastor, para perguntas. Pastor, a primeira pergunta é: dentro do contexto evangélico atual, em seus extremos, qual o preço que se paga de retornar à igreja? De reformar a igreja, perdão. Sempre o equilíbrio, uma reforma bíblica representaria o equilíbrio, já que ele falou aí em coisas extremas, né? Uma reforma, ela sempre tem quem concorde e tem quem discorde. Então sempre há um preço pela reforma da igreja a ser pago, sempre há. Os reformadores pagaram um preço muito grande. Em Genebra, os moradores de Genebra botaram o nome dos cachorros de Calvino. Quem tinha cachorro chamava de Calvino. Ele o nome de cachorro de Genebra. Calvino foi muito odiado. Lutero foi extremamente perseguido. Todos os reformadores, alguns martirizados, né? E na época também da pós-reforma, igualmente. Os profetas que falaram em nome de Deus, né? Os apóstolos. Então sempre a tentativa de ser bíblico vai trazer perseguição. Como o apóstolo Paulo disse, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então há um preço para reformar a igreja, que quando ela chega num ponto de acomodação, ela endurece, ela fica cauterizada, né? Calcificada, e uma reforma quebra estruturas, muda paradigmas, e isso não é uma coisa fácil de fazer. Por isso, talvez a melhor coisa sempre eu digo isso aos meus alunos, quando eles estão se preparando para entrar no ministério, eu digo: olha, quando você chegar na igreja tal, vai ser o seu primeiro ministério, você é jovem, vá devagar. Porque às vezes o pastor jovem chega na igreja, chega chutando a porta da igreja e acabando com tudo o que vem sendo feito há 40 anos. Eu digo para eles: não faça isso. Durante os primeiros 2 anos, ganhe a igreja, o coração da igreja, para que a igreja confie em você, que a igreja veja você é um homem sério, você é um homem bíblico, você quer o bem da igreja. E aí então, depois de 2 anos, você muda o piano 2 centímetros para a esquerda. No próximo ano, mais 2 centímetros para a esquerda. E ali, depois de 10 anos, o piano mudou de lugar e a igreja nem percebeu. É claro que eu estou usando uma ilustração na brincadeira aqui, mas é para dizer que as reformas, elas precisam ser feitas com sabedoria e com cuidado, né? Porque senão pode ter efeito negativo. Mas muito boa pergunta. Eu preciso de prudência nisso. Pode dar a próxima. Pastor, como combater o pragmatismo dentro das igrejas hoje? Pragmatismo é aquela ideia de que se uma coisa funciona, então ela está certa. O pragmatismo, ele vê mais resultados do que princípios. Se eu trouxer aqui na igreja um pastor comediante que conta piada, diverte o povo e lota a igreja, então está certo fazer isso. Se eu introduzo MMA na igreja para atrair os jovens no sábado à noite, ou se eu abro uma boate gospel na minha igreja no sábado à noite e enche de jovens, então está certo. Então o pragmatismo é a teoria que se uma coisa funciona, então ela está certa. O problema é que, biblicamente falando, o certo e o errado não se mede por resultado, mas por princípio. Por isso que o apóstolo Paulo disse, uma certa ocasião, à igreja de Corinto: você sabe por que eu não batizei muitos de vocês?
para que vocês não dissessem depois, eu sou de Paulo. Ou seja, Paulo evitou tomar medidas pragmáticas que lhe trouxessem seguidores, porque ele sabe que se a igreja for pragmática, ela vai encher a igreja de consumidores e não de discípulos de Jesus Cristo. A igreja que vive de eventos para poder manter a juventude e tudo mais, ela sempre vai ser obrigada a inventar coisa nova. E vai chegar um dia que não vai ter e a turma vai vazar, vai embora, porque está ali por conta do evento. Então, pragmatismo se combate com verdade bíblica. A pergunta não é, está certo? A pergunta é, está certo? É um princípio bíblico? É um método correto? Vai produzir que tipo de gente vindo à igreja? Então, a gente combate o pragmatismo fazendo esse tipo de pergunta à luz da palavra de Deus. Uma pessoa cristã que não frequenta mais uma instituição pelo fato de não encontrar uma instituição totalmente voltada a Cristo, ela se torna uma desigrejada? Sim. Sendo que igreja somos nós, ela é uma desigrejada? A igreja nunca é um indivíduo. O indivíduo faz parte da igreja. A igreja é sempre a coletividade. Então eu já ouvi gente dizendo isso, eu sou a igreja. Não é. Porque na igreja se celebra a ceia do Senhor, na igreja se exerce os dons espirituais, na igreja há um governo e a disciplina e você não pode ser isso sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Por menor que seja a célula, ela não pode ser composta de uma pessoa só. Ela precisa, para que seja igreja, é preciso que, como o próprio Jesus Cristo disse, o corpo não é um membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, aliás, Paulo disse isso, que Deus, quando fez o corpo, fez com muitos membros. Imagine se todo o corpo fosse um olho azulzão desse tamanho, batendo na pestana. Já pensou se a gente fosse assim? A igreja não é feita de um membro, mas de muitos, assim como o corpo é feito de muitos membros. Então não existe crente isolado, por definição. Ele tem que fazer parte de uma comunidade para expressar essa realidade num corpo, muitos membros. Eu sei que há lugares, eu sei disso, há lugares onde é difícil encontrar uma igreja minimamente bíblica, onde o evangelho já virou outra coisa, não é? Então, nesses casos, eu considero justificado o cristão se reunir em casa e assistir um vídeo de uma pregação bíblica, junto com os irmãos, orarem, cantarem. Ali está a igreja. Eu não tenho problema com isso, mas o que ele não pode fazer é ficar sozinho, sem a comunhão dos santos. Isso ele não pode. Quer seja numa igreja institucionalizada, quer seja com um grupo na casa dele. O problema com o grupo é que esse grupo não tem uma supervisão espiritual, né? E vai ter um momento que vai precisar de liderança espiritual para poder ajudar aquele grupo a desenvolver e crescer. Então eu não creio que uma pessoa, se ela deixar de se congregar, é uma desigrejada. Entendeu? Pastor, visto que a igreja precisa estar sempre em reforma, costumes contemporâneos que não agridem a santidade de Deus e nem as verdades bíblicas devem ser aceitos na comunidade? Exemplo, tatuagem, acessórios corporais, etc. Eu vou dar minha opinião pessoal, tá certo? Eu não vou pegar o exemplo que ele disse. Eu não tenho problema com tatuagem. Vai depender da razão pela qual ela foi feita e do conteúdo dela. Se o cristão faz uma tatuagem com a cara de Satanás no ombro, tem alguma coisa errada aí. Se faz uma tatuagem em determinados locais, que para a tatuagem ser vista vai ter que usar uma blusa tomara que caia, né? Ou uma pra que saia, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, tem cristãos que tatuam versículos bíblicos na mão, ou alguns daqueles símbolos cristãos, ou uma cruz, ou um peixe, né? Ou qualquer outra coisa que relembre ou que dê uma oportunidade para falar de Jesus. Então eu não teria tanta dificuldade com isso, né? Eu não me importo tanto com isso aí, não daria tanta importância. Eu diria apenas que
primeiro, enquanto ele é jovem, está debaixo da autoridade dos pais, ele não deveria tentar fazer esse tipo de coisa sem autorização dos pais, enquanto ele está debaixo. Segundo, se na igreja onde ele está, isso é visto como uma coisa errada, ele não deveria fazer. Ele teria que respeitar o pensamento da igreja local. Agora, se ele está num ambiente onde isso é visto como normal, os pais não têm dificuldade quanto a isso, eu não teria dificuldade. Então, há coisas que eu acho que a igreja, que o cristão pode se utilizar, desde que não cause escândalo e que não encaminhe ou seja uma tentação para outras pessoas. Eu tenho essa abertura, assim. Mas, como eu disse, é a minha opinião. Isso aqui. A sua última pergunta. O senhor disse que a igreja tem crescido no sul global e decrescido na Europa e Estados Unidos. Como responder o argumento ateísta que diz que isso é devido à baixa escolaridade e à discrepância no IDH? Discrepância do? IDH. Sim. Bom, eu responderia que isso é uma coisa que está acontecendo, como eu disse, nos últimos 50 anos. O fato de que é do sul global não quer dizer que todo mundo do sul global é ignorante. Esse argumento aí está pressupondo que o sul global ele é feito de pessoas ignorantes, pobres, destituídas de educação, e isso aí a gente sabe que não é verdade. A China hoje é uma potência intelectual. A Ásia, a Coreia produz pesquisadores e estudiosos de alto gabarito. A própria América Latina, nós temos aqui no Brasil, o doutor Arantes poderia dizer isso, há pesquisadores de renome internacional. Há universidades no ranking mundial, ainda hoje são dominadas, o ranking mundial das universidades ainda hoje é dominado por aquelas na Europa e nos Estados Unidos. Mas não muito longe vêm outras que estão localizadas também no sul global. Então há uma falácia aí por detrás desse tipo de afirmação. Você vai encontrar cristãos no sul global extremamente educados, que se educaram na Europa e nos Estados Unidos, inclusive, extremamente prósperos, preparados e bem educados, e que são comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, esse argumento ateísta, ele ignora esse fato, ele parte de dados falsos, e também ignora que durante a sua grande parte, o cristianismo dominou a Europa e os Estados Unidos. E até hoje está minguando nos Estados Unidos, mas ainda hoje o evangelicalismo é a religião dominante nos Estados Unidos. E mais da metade dos americanos se declaram evangélicos e crentes em Cristo Jesus. Então é um argumento assim meio... Se estatística quer dizer alguma coisa, então você pode responder para o ateu da seguinte maneira: e como é que você explica que os ateus representam menos de 1% da população mundial? Né? Se você quer números, então o número está aí. Eles representam menos de 1% da população mundial. Foi a última, pastor? Muito obrigado, gente, pela paciência de vocês. Deus abençoe.